nome é Claudete, acho que tem gente aqui que já me conhece. Eu trabalho no grupo de estudos espíritas A Caminho da Luz, trago meu abraço a todos vocês. Gosto de, quando eu saio da casa espírita para representar a nossa casa, eu gosto de vir com a blusa da casa, porque eu tenho uma honra muito grande em ter ganho esse trabalho nessa encarnação, de trabalhar, de esforçar, de tentar melhorar a cabeça, ver se nessa encarnação o espírito vai ou racha. Então, foi assim, a mamãe fundou a casa e deu para a gente cuidar. E aí, com o decorrer dos anos, nós fomos descobrindo que a mamãe não deu a casa para eu e meu marido cuidarmos por causa dos nossos lindos olhos. Foi porque ela sabia que os espíritos ali precisavam de uma modelagem espiritual. E dirigir uma casa espírita, conhecer seus trabalhadores, chegar neles, entender, vai calejando a alma, vai fazendo com que a gente compreenda mais as pessoas, deixe de ser engessado. Eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou viver assim. E com o decorrer dos anos, a gente vai criando um pouco mais de empatia. Falta muito ainda, mas vamos caminhar. Tem as outras encarnações, né, que nós vamos falar agora. Tá bom? O microfone mais próximo da boca. Assim? Um pouco mais. Aí. Assim? É que ele foi falar e berrou. Tá bom aí atrás? Beleza. Então nós vamos iniciar nossa conversa de hoje. O que é doutrina espírita? Por que a gente vem na casa espírita? Por que a gente fala que é espírita? Por que quando as pessoas perguntam para a gente qual é a sua religião, a gente fica sem graça de falar espírita? Muitas vezes a gente põe católico, o que não deixa de ser uma excelente religião. Mas ser espírita não quer dizer uma raça à parte da humanidade, porque o espiritismo veio para libertar ideias, ela veio para clarear ideias, ela não veio como rachadura de religiões, ela não veio para competir com a doutrina espírita, com o umbandismo ou com o evangelismo, ela veio para libertar ideias. Se a gente estuda mesmo a doutrina espírita nas suas raízes, não importa se a gente vai à igreja aos domingos, se a gente vai pôr o azeitinho na testa, não tem problema. O importante é a gente entender o que a doutrina espírita quer dizer. Então a gente vai falar um pouco, porque a gente tem o controle do horário, não é, Rui? Tem que prestar atenção no horário, você não chama mais, entende? É isso. Então tem que respeitar o horário. Então veja só, nós vamos começar aqui bem na frente, né? Todo mundo conhece? Claro. Todo mundo conhece? Sim. Codificador. Nessa noite que Jesus conversou com os apóstolos, foi a noite em que ele foi preso. E ele viu os apóstolos muito tristonhos, muito entregues ali naquela situação em que ele se encontrava. E ele reuniu os apóstolos e numa das grandes frases, um grandes ensinamentos que ele falou, ele deixou isso escrito: se me amais, guardais meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ele quis dizer que através das encarnações a gente iria estudar sobre ele, sobre a doutrina, sobre tudo que viesse depois, e ia tocar na nossa alma aquilo que ele ensinou. Então é importante que a gente saiba o que ele quis dizer com o Espírito de verdade, né? Da verdade. Aqui nós vamos pôr a tábua dos 10 mandamentos, que Moisés veio para dar um ensinamento de fora para dentro. Ele veio para libertar o povo e para ensinar o monoteísmo, a existência de um Deus só. Então ele deixou amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pega os 10 mandamentos, concentra os 10 mandamentos: amai-vos uns aos outros,
Amai o próximo como a si mesmo. Ele condensou tudo isso. Porque na lei de Moisés era radical. Não cobiçar a mulher alheia. Mas aí Jesus vem ensinar que é a cobiça em geral. Não é só a mulher alheia. É o pertence alheio, é a moral alheia, é o marido, o filho, não cobiçar o que é dos outros. Então Jesus veio ampliar e falar sobre a inveja, ele trata sobre a inveja. Não é só o marido, ele quer falar de tudo, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí as pessoas não estudam e falam, nossa, mas é uma frase pesada. Não é pesada. Porque a gente consegue chegar até Deus caminhando junto com Jesus. Aí vem a doutrina espírita, através dos ensinamentos, a codificação foi orientada por Jesus. E vem a doutrina espírita nos ensinar de dentro para fora. Que nós íamos nos conhecer de dentro para fora. Porque o lema da doutrina espírita é o seguinte: primeiro eu tenho que me conhecer. Eu tenho que aprender a gostar de mim. Eu tenho que me compreender. Senão eu não posso compreender os outros. Eu não posso ser uma pessoa útil se eu não tenho conhecimento e não sei com quem eu estou lidando aqui dentro. Porque eu vou viver eternamente. Eu sou uma pessoa, um espírito eterno, então eu vou viver eternamente. Então vem a doutrina espírita codificar as leis que Jesus deixou para a gente. Então, tudo que a gente estuda dentro da doutrina espírita é com Jesus. Na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Aí ele fala na consciência. É a consciência de cada um. E por que a gente não lembra? Porque vocês se afastaram dela. Pergunta 625. Qual foi o tipo mais puro que Deus nos enviou à Terra? Jesus. Então, os 5 princípios do Espiritismo, nós vamos conversar sobre a existência de Deus. Na existência de Deus, a gente vai aprender que não existe um efeito sem causa. Tudo que acontece na vida tem uma causa. Não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que o homem não pode fazer é feito por Deus. Hoje eu li uma reportagem assim, eu gosto da comida de Deus. E aí mostra ali mamão, verdura, coisas assim que não precisam ser industrializadas. Aí do outro lado estava assim, comidas que não foram feitas por Deus. Nutella, barrinha, aquelas coisas que vocês todos já sabem, né? É uma delícia, né? Mas tudo bem. Então tá lá, comida de Deus é comida que não é de Deus. Agora, quem vai escolher isso? Nós, né? Para isso que nós temos inteligência e livre-arbítrio. Então, não havendo efeito sem causa sobre todos os aspectos em que se analisa o universo, é inevitável concluir que tamanha complexidade não poderia deixar de ter sido originada por uma causa superinteligente que é o Criador, soberanamente bom e justo, perfeito e que rege todo o universo e todos os planetas. E aí a gente diz assim, mas se Deus é soberanamente bom e justo, por que o holocausto? Por que a Inquisição? É para a gente estudar isso aí, porque não dá tempo, mas a gente tem que estudar. Aí nós vamos encontrar lá no outro item, lá na imortalidade da alma e na pluralidade das existências, tá bom? Ele é soberanamente bom e justo. A imortalidade da alma. A alma é considerada imortal. Olha que bonitinho a gente quando dorme, quando morre, quando dá uma cochilada depois do sofá, quando a gente almoça e dá uma cochiladinha. Olha que bonitinho que a gente fica, a gente dá aquela afastada do corpo assim, para poder os espíritos amigos nos ajudarem, trabalhar no nosso perispírito, nos dar força, coragem, para continuar a escalada na Terra. A alma é considerada imortal, continuando sua jornada além da vida terrena, transcendendo os limites da matéria. Então a gente, pelo menos, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que quando o ente querido da gente morre, ele não está ao lado do Senhor. Descansou. A gente hoje aqui, à tarde, a gente sabe que não descansou. Porque a gente não quer que o ente querido da gente descanse. Jamais eu quereria saber que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos aqueles que eu amo e que se foram, estão descansando. Eu não gostaria de saber. Eu gostaria de saber assim, já acordou,
está desesperado porque morreu, mas está trabalhando para se melhorar. É isso que a gente quer escutar, é para acordar. Então, numa carta psicografada pelo Chico, que meu irmão mandou, ele diz assim: graças a Deus, o meu irmão, que morreu antes, né, não me deixou dormir. Ele me acordou, para que eu não dormisse indefinidamente. Então, quando alguém que a gente ama morre, a gente pede que ele acorde, que ele trabalhe, que ele estude, que ele melhore. Então, é essa clareza que a doutrina espírita dá. Ela não dá essa conformação: ai, morreu, descansou. Aquele descanso é só pôr a mala lá, depois tem que pôr a mala para fora e começar a trabalhar. Beleza? Pois é, gente. Vocês estão gostando da prosa? Que a gente não pode ficar dormindo? Quem pensa que vai descansar, vai trabalhar muito mais. Se eu souber que o meu pai, por exemplo, ainda está dormindo, eu falo: não, ele fez alguma besteira muito grave, porque não é para ficar dormindo, tem que acordar, nem que seja para estrebuchar de raiva. Tá bom? Tá dando para entender? Opa! Aí nós vamos para a comunicabilidade dos espíritos. Aqui nós pegamos do livro Voltei. Tem que tomar cuidado, porque senão cai. Tem que pegar do livro Voltei, nós pegamos essa imagem do Chico na psicografia. Refere-se à capacidade dos espíritos desencarnados, mortos, de interagir e comunicar-se com os espíritos encarnados, seja por meio de sonho, mediunidade e outros fenômenos. Essa comunicação pode envolver impressões, transmissão de mensagem ou diálogo direto. Não precise para a mesa mediúnica para ter um contato com o ente querido. O amor cobre multidão de pecados. O amor é sintonia. Quando alguém vai que a gente ama tanto, a gente tem comunicação com eles. Entretanto, quando nós nos encontramos com as pessoas que amamos no plano espiritual, nós não queremos voltar para a Terra. Nós ficamos tão felizes que nós não queremos voltar. Aí o que eles falam? Vou levar você para o corpo que o seu relógio vai despertar. Porque a gente quer tanto ficar e que a gente não tem vontade. Então o que acontece? A gente acorda tranquilo, às vezes acorda bem, acorda lembrando da pessoa, porque a gente teve esse encontro, eles vêm nos visitar. Onde os entes queridos mais visitam a gente é nessas palestras públicas, não precisa sair correndo, mas é verdade. Porque em casa a gente tem medo. A gente diz assim: ah, que saudade da minha mãe, a mãe aparece, a gente sai correndo de medo. Espírito não tem medo de espírito, não tem? Se vocês virem alguém assim dentro da casa de vocês, o que vocês fazem? Ai, Senhor, eu quero me buscar. Primeira coisa que a gente escuta das pessoas que nos procuram: Claudete, eu acho que a minha mãe veio me buscar. Por quê? Porque ela apareceu. A coitada veio visitar, veio dar um alô, né? Veio matar a saudade, e a gente fica com medo de morrer. E pode ser que seja mesmo, né? Mas a gente... É uma terapia para vocês, se vocês perceberem alguém em casa. Às vezes eu estou no computador e eu sinto, né? Ali bem nítido. Primeira coisa que eu faço: obrigado, Jesus, pela visita. Seja de quem for. Obsessor, protetor, espírito de luz, seja quem for. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pela visita. E a coisa fica bem, a gente tem aquela tranquilidade, aquela clareza de ideias. Por isso que é bom estudar, para a gente perder esse medo. Tá bom? Bom, agora nós vamos para a pluralidade das existências. Nós vemos na mônada, a primeira célula, quando a Terra se desgrudou do Sol, e viemos caminhando até essas belezas que nós somos hoje. O homem dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no hominal. Leon Denis. Então nós viemos lá do tempo das pedras, depois viemos para as algas marinhas, onde nós fomos nos formando até chegar na fase hominal. Chegou na fase hominal, é a responsabilidade que nós ganhamos na carta de euforia. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Nós precisamos responder por todo o bem que fizemos, ou por toda a vigilância que fizemos. É nossa responsabilidade.
Por isso que vem aquela pergunta lá, se Deus é soberanamente bom e justo, por que o holocausto, por que a Inquisição, por que as cruzadas? Porque nós optamos, nós escolhemos a invigilância, a ambição, o ódio, a vingança, até que nós viemos caminhando, e essa é a nossa melhor encarnação. É a melhor encarnação que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos tomando conhecimento de verdades que são importantes para o nosso espírito. Muita coisa de besteira a gente já não faz hoje. Espero, né, que aqui no Ceará ninguém faça besteira mais. Né? Também chamada reencarnação, paligenesia ou renascimento, a multiplicidade das vidas físicas é o mecanismo pelo qual a lei de progresso se manifesta na obra da criação. Aí não adianta a gente querer saber o que foi na outra, porque a gente pode levar um susto. Que a gente sempre acha que foi a rainha não sei da onde, o rei não sei da onde, a gente nunca acha que, nossa, eu mandei decapitar a mulher lá, a gente nunca acha isso, é melhor não saber. O espírita tenta fazer o melhor por dia, hoje terça-feira, fazer o melhor hoje, amanhã quarta-feira, Senhor, obrigado por mais um dia que eu chego aqui na matéria, eu voltei, eu estou aqui na matéria, fazer o melhor possível naquele dia. E é assim que a gente tem que levar a encarnação, em fidelidade a tudo aquilo que Jesus faz por nós. Beleza? É muita responsabilidade, né? Mas tem Jesus que nos auxilia, cada um tem seu protetor espiritual, ninguém nasceu sem protetor espiritual aqui, ele corre conosco com a gente, mas ele está lá. Se a gente quiser que ele caminhe errado, ele faz, eu vou esperar. Uma hora ela vai voltar e nos procurar de novo. Mas o anjo de guarda não desvia o caminho que a gente optou. Viu a nossa responsabilidade? E aí nós temos, assim, na base, 3 tipos de reencarnação. Que aí cada um vê qual é a sua. Tá bom? Eu não vou falar qual é não, porque cada um vê qual é a sua. Nós temos a de expiação. É o resgate por meio da dor, de vigilâncias cometidas em outras existências. Não se trata de punição, mas de uma oportunidade de reequilíbrio, onde a dor educa, desperta e conduz o espírito de volta à luz. Então, a gente, quando vem a dor, quando vem a separação, quando vem as desvinculações, a gente não pode dizer por que comigo, a gente diz para quê, o que eu vou aprender agora? O que veio me ensinar isso aí? É fácil? Não, não é fácil. Na hora da dor ninguém nem pensa. Mas é isso que os Espíritos, com toda clareza, nos ensinam. As dificuldades que a gente passa na vida, vocês viram lá atrás, não há efeito sem causa. Mas não é para a gente também ficar sentado à beira do caminho e falar, está acontecendo isso porque eu estou resgatando outra. Também não é para fazer isso. Está acontecendo isso porque eu tenho que melhorar. Está acontecendo isso porque eu estou sendo chamada nessa hora a melhorar o espírito. E às vezes a gente está respondendo por invigilância da própria encarnação presente. Isso está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quem puder dar uma olhada. Muitas vezes a gente faz uma besteira agora, na semana que vem já vem o negócio. Então nós temos que analisar bem isso. Porque é muito fácil a gente falar assim, foi o obsessor que mandou. Ah, que na outra eu fiz isso. Fica cômodo. Então a gente tem que lutar para sair da situação. Beleza? E aí tem a aprovação. São os desafios escolhidos voluntariamente pelo próprio Espírito antes de reencarnar. Ele sabe que ao passar por tais provas com coragem e serenidade, avançará em sua jornada rumo à elevação. Então, na expiação, a gente precisa, está na hora. 3, 4 encarnações, o Espírito não tem condição ainda de resgatar. Ele ainda está na expiação, ele não tem condição ainda. Aí ele chega na provação. É quando ele percebe na maturidade espiritual que ele já pode passar por aquilo com coragem. E a provação a gente conhece que a pessoa não reclama, não se lamenta, não fica se auto-vitimizando e não fica culpando o obsessor. E também, é claro, tenta sair da situação. A aprovação não é para a pessoa falar, eu vou sofrer com serenidade, porque eu sou boa. Não é assim. A aprovação nos dá coragem e força para continuar a caminhar.
e procurar meios de sair da situação, tá bom? E tem a missão, né, que eu espero que vocês estejam nessa situação, né? Olha, é quando o Espírito retorna com uma tarefa específica, às vezes silenciosa, outras vezes grandiosa, mas sempre essencial. Costuma-se colocar os nomes de pessoas conhecidas, mas existem em toda a humanidade, acredito que aqui também exista, espíritos em missão. A missão é quando a gente nasce com uma tarefa específica e tenta desenvolver aquela tarefa. Geralmente uma tarefa que vai beneficiar a gente, a família, a humanidade. É a pessoa sempre voltada para o progresso, para o bem, para beneficiar as pessoas. E esses são os missionários. Eu espero que aqui tenham missionários. Alguém aqui é missionário? Nossa. Tem, viu? Tem. Mas não é dirigente de centro não, viu? Dirigente de centro está onde? Na aprovação ou expiação? Eu acho que foi expiação que a minha mãe falou, você vai ficar. Foi expiação. Mas eu gosto do centro, então eu estou melhorando, né? Tá bom? Então vocês estão percebendo aqui que essas pessoas não estão nessa galeria só porque cumpriram missão, eles deram a cara batendo. Eles tiveram a coragem de sustentar uma bandeira da fraternidade, da igualdade, da tolerância, da bondade. Eles renunciaram a eles mesmos a favor da humanidade. Então, eles não estão nessa galeria porque o povo transformou em guru. É porque eles realmente deram a cara a bater, né? Viu, Claudete? Não vou passar. Volta um. Volta. Tá faltando uma foto aí. De quem? A sua? Do Divaldo. Então, mas essa daí foi feita antes. Eu também pensei nisso, mas aqui entre nós, eu não sei colocar não. Mexer nesses negócios aí, tem um secretariado que ajuda. Mas hoje eu queria ter posto. Aqui tem umas universitárias que sabem. Então eu vou pedir para vocês colocarem, por favor, para mim. Porque tem o Divaldo, tem as pessoas, mas o Divaldo, recentemente desencarnado, ele cumpriu uma tarefa assim, maravilhosa, né? Cadê meu? Mas eu vou pôr, viu? Vocês sabem quem é esse aqui? Não. Francisco de Assis. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Bezerra. Depois a gente foi aqui e falta. É a sua também, né, mãe? Pluralidade dos mundos habitados. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do Pai. Realmente, segundo a codificação, Deus não fez nada inútil. E, consequentemente, toda a sua obra universal deve ter uma função efetiva na criação. Então, nessa encarnação, nós estamos no planeta Terra. Mas, se necessário for, na próxima estaremos em outro. Vai de acordo com a necessidade do espírito. Então, na transição planetária, que o mundo vai, nós vamos ver o próximo slide, que o mundo vai passar para a regeneração, uma grande porcentagem não fica mais na Terra. A outra porcentagem vai para o planeta lá que não tem café com leite, para pegar fogo tem que bater na pedra, uma na outra, não tem internet, não tem WhatsApp. Tem um monte de coisinha que não vai ter. Então, uma parte, 30% vai ficar na Terra, os outros 70% vão. Eu costumo falar, os outros 70% vão para lá. Então, tem outros planetas também que são habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas aqui dentro do meu coração, onde eu posso melhorar e transformar em morada de luz, né? Ciclos evolutivos. Olha, nós já saímos dessa fase. Nós estamos nessa expiação e prova, transição, já transitamos para cá, e a transição está para caminhar para a regeneração. No planeta de regeneração, vai haver o mal ainda? Ainda, só que o bem será mais forte que o mal. No planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo, o mal ainda prevalece. Mas no caminhar da existência, onde cada um, olha que interessante, hein? A transição planetária depende de cada um de vocês. A gente diz assim,
Os instrutores espirituais são responsáveis pela transição planetária. Não são, somos nós, encarnados, os responsáveis para que a transição planetária se efetue mais rápido. A previsão é até 2057, segundo o Chico, mas nós precisamos caminhar para isso acontecer. Muitos de nós estaremos aqui, mas eu viverei eternamente. Eu não vou estar em matéria, mas eu vou estar em espírito. Então, veja só, a transição planetária depende de cada um de nós. Nós temos que ter pressa para que caminhemos logo para a regeneração, para que o mundo seja melhor para as pessoas que a gente ama e que vão ficar por aqui. Entende? Não é uma sentença de morte, mas é a vida assim. É voltando, vindo, voltando. E eu espero que quando eu voltar, o mundo esteja na regeneração já. Pensou que beleza? O mal vai ser mais fraco que o bem. No planeta de regeneração, o bem será mais forte que o mal. Depois tem um mundo feliz, transição para o mundo puro. Aí as pessoas dizem assim, e quando for planeta puro, vai acontecer o quê? Aí eu também não sei. Tudo eu posso saber. Mas eu espero que a gente vá para outros planetas, né? Porque tem planetas mais adiantados que a Terra. Tá bom? Ó, eu vou rapidinho, prometo. Aí a gente ir por quê? Para o Centro Espírita. Ir ao Centro Espírita permite a você se inteirar mais sobre a própria doutrina, através das palestras públicas, dos estudos, da leitura das obras básicas. Além de receber o lenitivo do passe renovador que as casas oferecem. Função principal do Centro Espírita, local de estudo, prática e divulgação da doutrina, oferecer apoio espiritual e caridade a encarnados e desencarnados. A Casa Espírita na frente, ela vem esse ponto de luz do plano espiritual. Toda casa espírita tem o campo astral, outra casa espírita igual no campo astral, para dar o suporte e a proteção necessária. Nós recebemos muito mais proteção do que imaginamos. Tá? Aqui é o momento do passe. O passista do octoplasma, o espírito protetor do médium fica do lado dele, e quem está sentado tomando passe contribui na parte energética. Então o passe é uma parceria. Por isso que quando a gente senta para tomar passe, que o médium põe a mão na cabeça, a primeira pessoa que a gente tem que ajudar é a gente. Senhor, me ajude. Aí fala o que ajuda. Eu sou uma pessoa melhor, na minha saúde. Pede por mim. Cada um pede por si. Aí depois pede para quem quiser. Que a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Beleza? Eu espero que vocês não me queiram mal, mas a gente tem que pedir para a gente. Tá bom? Não tem mais? Está faltando uma imagem aí. Mas é de Jesus. Depois eu vou colocar. Ó, eu tentei cumprir o horário do Rui, viu, gente? Mas acabou. Depois a gente volta e faz mais minutos sobre essa palestra aí, tá bom? Lá no Maria Máximo eu vou fazer, eu vou pôr mais minutos. Tem mais 5 minutos. Hã? Você ainda tem mais 5 minutos. Então, mas eu estava vendo aqui, ó, não tinha... Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida sobre o passe? Lá atrás são os passistas, né? Ah lá, tá vendo? Vai tudo doar o ectoplasma para vocês. Mas a contribuição de vocês vai ser a doação energética de vocês, onde vocês vão pedir por vocês, para depois poder ajudar o mundo. Nenhum passista dá passo sozinho. Todo passista tem o seu protetor do lado. Tem ali o protetor espiritual. E se o passista não estiver muito legal hoje? E se a gente que vai sentar para tomar o passe, a gente estiver aéreo? Como é que a gente faz? O passista teve um monte de problema, mas tem que cumprir a tarefa dele. A gente vai tomar o passe, a gente não gosta daquele passista que veio com a cadeira da gente. E aí o plano espiritual que não nos abandona, encapsula o passista, e o passista recebe ajuda, e a pessoa que está sentada também recebe ajuda. Que pode acontecer sim, e nem sempre está aquela sintonia, mas o plano espiritual não deixa de ajudar. Sempre o passista recebe ajuda ali, quem está sentado recebe ajuda, e aí o plano espiritual assume o trabalho todo. Então é muito interessante esse trabalho dos espíritos.
E a gente prefere escutar outras pessoas do que o protetor da gente. Então, quando a gente estiver muito triste, com uma dúvida, alguma coisa, a gente sintoniza o protetor espiritual e conversa com ele. Converse com Jesus. Ele sabe o nome de todo mundo. Ele não desconhece nenhum de nós. Então, converse com Jesus. Fale das suas dores, das suas alegrias, dos seus agradecimentos. Não deita se acomodando no cobertor para conversar com Jesus. Fica sentadinho na beira da cama. Porque no verão, a gente põe um suquinho, ar-condicionado, vai rezar e dorme. No inverno, a gente põe um chocolatinho no cobertor e dorme. Falar com Jesus é um momento muito legal, onde a gente tem que sentar e conversar com ele. É igual o Evangelho no Lar. Quem faz o Evangelho no Lar no domingo, por exemplo, a sala amanhece daquele jeito que o pessoal fica à vontade no sábado. A gente tem que ter uma sala para fazer o Evangelho no Lar, porque ali no sofá, na volta da mesa, vai encher de espírito, para levar aqueles espíritos que precisam de ajuda. Então a gente tem que ter postura até falar com Jesus. Ele escuta, mas é a gente que tem que assumir essa responsabilidade de conversar com ele com um sinal de respeito. Mas ele escuta, ele sabe o nome de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado.